nesse momento, a gente vai dar início à nossa última palestra. Essa manhã, Maker, Steam e PBL, as metodologias ativas e o elo de confiança entre o educador e o aluno. O nosso palestrante ele é formado em cultura digital na educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Tech Innovation pela Universidade de Liverpool. Atua como executivo em grandes empresas de educação. Então, vamos receber, com muitos aplausos, Adriano Lima. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vocês não almoçaram ainda, né? Me deram só a responsabilidade de falar com vocês antes do almoço, né? E não atrasar, né? Então, eu estou competindo aqui com algo muito importante, né? A alimentação, a comida. Prometo que, assim como o colega professor Edelfrânio, vou tentar acabar no horário. E, Edelfrânio, fiquei com inveja mesmo. Meu nome é Adriano, né? Então, para arrumar um e-mail no Yahoo foi um parto. Tive que esconder meu nome do Yahoo, né? É limaad1981@gmail.com. Então, realmente senti inveja do meu colega Edelfrânio. Estou colocando na tela aqui, aproveitando o ensejo, estou colocando o QR Code que vai para o meu Instagram. Como eu estou competindo com o almoço, a gente vai combinar o seguinte, se tiver dúvidas, se tiver alguma interação, se vocês quiserem trocar um pouquinho comigo, a gente pode fazer isso pelo Instagram, ou depois eu vou fazer questão de responder um a um aí, que nem eu combinei com o pessoal da organização, tá bom? E para iniciar, fazendo um pouquinho também da inclusão, sou homem, branco, né? Estou com uma camisa xadrez, eu sempre falo listrada, xadrez, branca e preta, tenho umas tatuagens maneiras no braço, sou cabeludo, cabelo um pouquinho abaixo do ombro, tá bom? Estou usando um óculos, ok? Um óculos de armação azul, e eu acho que é isso, tá bom? Agora sim, dando início ao nosso momento aqui, primeiro, para mim é especial demais estar aqui, porque com essa daqui eu já fiz essa fala, ou esse momento, ou essa troca, por 50 vezes. Então, eu tive a oportunidade de trocar com as pessoas por 50 vezes. E eu falo que é especial porque hoje de manhã estava no hotel mexendo no computador, vendo as versões da palestra, né? Toda vez que eu faço a palestra, eu converso com vocês, volto para casa, eu volto para o hotel e refaço tudo, né? Ou refaço uma parte. E eu tenho 39 versões dessa mesma palestra, seguindo aí um pouquinho daquilo que o professor Edelfrânio trouxe, que é justamente essa questão da reciclagem dos conhecimentos. Então, eu não estou aqui apenas para ensinar, eu estou aqui para trocar com vocês. Tá? E aí, antes de mais nada, agradecendo o Cinep, Espírito Santo, pela iniciativa, né, de troca, de trazer grandes pessoas para cá, sentá-las aí e permitir que a gente troque informações e experiências, o que a gente vai fazer aqui é um exercício de empatia, tá? Então, meu colega, professor Edelfrânio, trouxe muita coisa legal do ponto de vista do educador, eu vou tentar fazer um mix, um pouco educador, um pouco aluno, um pouco ser humano, tá bom? No geral. E aí, para falar de metodologia ativa, eu vou fazer isso sobre um viés um pouco diferente, não um viés de sala de aula, tá? Deixa eu ver aqui. Meu tempo está parado. Começa às 45 agora, né? Ganhei 10 minutos de lambuja aqui para me apresentar, viu? Como é que faz lambuja? Como é que lambuja na linguagem? Aproveitei o tempo, então. Maravilha. Antes de falar sobre o tema central, eu queria causar um pouco de impacto falando do problema, né? A gente precisa trazer um pouco do problema à tona para tentar resolver. Isso, inclusive, é um pouco de metodologia ativa, né? Trazemos um problema e nós, como seres pensantes, adultos, aculturados, educados, etc., buscamos uma solução em conjunto. E o problema começou quando eu fiz a 15ª versão dessa palestra, tá? Que aí eu comecei a olhar quem eu era. Quem era o Adriano na fila do pão para fazer alguma coisa, para estar aqui em cima conversando com tanta gente boa no que faz. E aí eu trago um slide, que não vai passar. Espera aí, calma.
Agora foi. Tá? Eu trago um slide... foi demais, vou voltar aqui. E olha que o professor Edelfrane avisou que estava com delay o negócio. Vamos voltar, peraí. Volta mais uma. Aí, eu trouxe um slide que eu não trazia até a 15ª vez que eu estava fazendo essa fala, mas que eu estou trazendo por um motivo nobre, tá? E eu vou explicar o porquê disso mais adiante, vai acabar fazendo sentido em algum momento desse nosso bate-papo, tá? E eu trouxe mais para falar um pouquinho e trocar com vocês sobre o porquê que eu cheguei a algumas conclusões na minha vida, principalmente como educador e principalmente como uma pessoa que atua numa área que realmente é nobre, né, muito nobre. E aí eu comecei a olhar lá, bom, fiz gestão, né, na Escola de Negócios de Harvard, User Experience na Accenture, e para trabalhar muito essa questão da inteligência artificial, eu precisei muito da questão da experiência do usuário, né, inovação no Mackenzie, e por último, acho que um dos mais importantes que eu tenha passado pela minha carreira é o mestre em diversidade e inclusão pela Pearson. Quem não fez ainda algo, né, dentro disso, na formação de diversidade e inclusão, a gente sabe que já não é mais opcional, é obrigatório hoje em dia, não é mais um penduricalho no nosso currículo. Tá? Mas, enfim, vamos lá, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Antes de falar de metodologias ativas, a gente tem que tratar o tema do ponto de vista de utilidade. Lembra que é um exercício de empatia? Lembra? Trazendo isso à tona, eu preciso, antes de falar do aluno, eu preciso falar do mundo que o cerca. E o mundo que o cerca é movido, né, basicamente pela sociedade. Essa sociedade é movida a por diversos itens, e um dos mais importantes é a atividade laboral. É aquilo que move o mundo, né? É o que estamos fazendo aqui, inclusive. Isso daqui faz parte das nossas atividades laborais, não faz? Né? Estamos aqui para nos formar, para podermos trabalhar mais e melhor. Talvez melhor e menos, não sei, mas trabalhar melhor, ok? Quando eu falo isso, eu vou fazer rapidamente aqui, o professor Edelfrane falou um pouquinho sobre a questão do vapor, mas, passou de novo, vamos lá. Mas a questão é que o vapor já fez parte de uma grande virada na nossa história. Já foi mote de uma era industrial todinha. E era industrial a gente tem que ver do ponto de vista de eu gero uma era industrial, com isso eu gero novos empregos, novas posições de trabalho e tudo mais, tá bom? Vamos levar em consideração a era industrial desse viés. Quando eu olho em 1900, deixa eu ver, vai passar 2 vezes seguida, quer ver, quer apostar? Vamos lá. Está perdendo toda a surpresa do slide, que coisa, mas vamos lá. 1900, a eletricidade. Hoje a eletricidade para a gente é algo muito simples, muito trivial, né? Você pede para a Alexa apagar e acender a luz. Mas quando surgiu, cara, era a IA da época, né? Inclusive tinha gente que tinha medo da eletricidade. Bom, tudo bem, um ser humano sensato tem medo dela até hoje, né? Trata ela muito bem, inclusive, mas a questão é que ela já fez parte de uma era industrial todinha e foi o mote de uma virada muito importante. 1970 é aí que a gente começa, que o caldo começa a entornar. Eu não sei se, né, aqui a gente usa isso, mas que o caldo começa a entornar. 1970 é o mote de uma outra área industrial muito, mas muito importante para todos que estão aqui sentados, né? Todos os outros foram, mas essa daqui marcou realmente. Eu não sei vocês, que vão começar um exercício de empatia entregando, né, um pouquinho da minha idade, mas eu tive um negócio muito louco chamado disquete. Vocês tiveram disquete? Sim. Quem teve faz assim. Nossa, estamos juntos, gente. Então, acho que a gente está na mesma faixa, está tudo certo, né? Inclusive, na época, quem tinha disquete era uma coisa louca, né? O disquete era caro, eu usava ele por fora do fichário, porque quem via falava, o menino mexe com computador, esse aí tem futuro, né? O primeiro curso que eu fiz foi de MS-DOS, inclusive. Nossa, eu vi o Vixe aí, um monte, MS-DOS, não tinha nem Windows na época, mas vamos lá. A questão toda é que quando o computador entra na nossa vida, nas nossas vidas aqui, ele entra com um motivo muito simples, muito simplório, inclusive, que é, chá comigo, eu vou economizar teu tempo, eu vou te ajudar, né? Eu vou entrar na tua vida, como o professor trouxe aqui agora. Aliás, parabéns pela palestra, professor, eu acompanhei na íntegra, e realmente tinha muita coisa que serve até como um pano de fundo agora para as nossas falas. Mas, quando ele entrou, ele falou assim, eu vou economizar teu tempo, então, antes do que você fazia na máquina
né, de escrever, você faz aqui. Com a vantagem que é só backspace, você não precisa passar o branquinho depois, está tudo certo. Se bem que tinha um colega que passava o mouse na tela, né, capaz de passar o branquinho também naquela época, infelizmente, mas faz parte. Quando eu olho o computador por esse viés, eu olho ele por um viés muito simplista, mas que fazia muito sentido para a gente na época. Não era só o fato de você trazê-lo para a sua vida, né, para economizar tempo. Era o fato de que aquilo era super tecnológico. A hype da época era ter um AT286, né? Hoje é a IA, né? A inteligência artificial, mas naquela época era muito mais simples. E era muito mais simples até a quarta era industrial, que é a era industrial da internet. Quando eles começam a se conectar, quando eles começam a se conversar, esses computadores começam a se conversar, é que o caldo entornou de vez. Porque o que antes era desconectado, desplugado, era só ali na sua casa, se transforma numa liga onde você consegue, na verdade, diminuir o tamanho do mundo. O tal do mundo globalizado que a gente fala foi possível através da internet. E agora, recentemente, em 2020, a era da união de homem-máquina, né? A união das habilidades cognitivas humanas com a máquina. Agora, eu trouxe tudo isso, não foi por conta simplesmente de elencar as eras industriais, que acho que muitos de vocês já conhecem. Eu trouxe por conta desse item na tela. Reparem, entre a primeira grande era industrial e a segunda, passaram-se quantos anos? Ok, e entre a 2000 e 2020, a penúltima e a última? 20 anos. Né? Então, a velocidade como o mundo se recicla, principalmente na indústria, lembrando que a indústria é a grande geradora de empregos, etc., né? Nesse caso, a indústria digital está gerando muito emprego, né, ultimamente, é absurdamente rápida, esse ciclo está se encurtando. Então, o que isso quer dizer, em linhas gerais, que um profissional que entrava na era do vapor para trabalhar com vapor, tinha pelo menos 50, 60 anos aí pela frente, tranquilamente, né, sem se atualizar muitas vezes. Agora, esse profissional, que já vem depois de 2000, já vem depois da era da internet, esse sim, esse precisa se preocupar em se reciclar rapidamente, ok? Não precisa ser um matemático estatístico muito fera aqui para saber que a próxima era industrial, se eu considerar aqui a média, vai acontecer nos próximos 7, 8 anos no máximo, levando em consideração que a última ocorreu em 2020, a próxima grande era industrial movida pela tecnologia vai acontecer no máximo em 2027, ou já está acontecendo, ok? Ou já está ocorrendo aqui agora, né? Para aqueles que são mais otimistas, eu acho que já está ocorrendo. Vamos lá, vou passar aqui mais uma. Travou aqui, hein, pessoal? Vamos lá. E me ajuda, porque ao contrário do último palestrante, eu não tenho história para contar quando trava os slides, hein? Bom, vamos lá. E travou mesmo aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Quando eu falo aí, ixi, travou e foi lá na frente. Vou voltar, agora eu vou voltar um pouquinho aqui, tá, gente? Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Ok. Só que eu acho que eu voltei um monte agora, a gente vai voltar na primeira, quer ver? Gente, meu nome é Adriano Lima, eu tenho a formação, vamos lá, 1780, ih, caramba, voltou bastante. Voltou, mais uma, deixa eu ver. Vocês estão tocando aí, né? Eu parei de mexer aqui, tá? Então, vamos lá. A questão é, quando a gente fala em formação, né, das pessoas que vão atuar nesse mercado, talvez eu esteja me excluindo disso, porque eu fui um profissional que entrou no mercado de trabalho, né, mais uma, isso, para aí, boa. Eu fui um profissional que entrou no mercado de trabalho há 25 anos atrás. Agora, quando a gente fala dessa nova leva de futuros profissionais, aí sim a gente tem que começar a olhar do ponto de vista, sair do mercado da era industrial e transformar isso numa fala que seja palatável para todos que estão aqui da educação básica e ensino superior. Queria uma opinião de vocês. Aqui eu tenho uma tabela simples de 2 colunas, né? A primeira coluna eu trago algumas palavras e na segunda alguns números. O que significa isso para vocês? Qualquer chute é válido, hein? Vamos lá. Direito, psicologia. O que representam esses números? Aqui, número de pessoas formadas, é isso? Quase lá. Próximo. Quase lá.
Opa! Profissionais no mercado que atuam nessas respectivas. Tá. Não. Mas faz sentido. Valeu, 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 valeu. Pessoal, esse número representa isso aqui que eu trago para vocês na tela, que é o número de matrículas nos cursos nas universidades privadas brasileiras, ok? Veja bem, quanto mais eu falo que as revoluções industriais e o mercado de trabalho estão sendo movidos pela tecnologia, né, principalmente pelas tecnologias digitais, mais eu encontro um cenário onde os nossos alunos vão buscar nos cursos mais tradicionais a sua primeira graduação, ok? Isso tudo tem várias pesquisas que mostram para a gente que, principalmente, fatores culturais e societários que transformam isso numa realidade. É o pai que é advogado, o vizinho que é médico, né? Que o aluno passa a vida inteira olhando, e o pai falando, olha, essa profissão é uma boa profissão, e isso se reflete nessa tela que está aparecendo aqui. Adriano, então você quer dizer que tem que parar de se formar em medicina e se parar de se formar em direito? Não, não. Principalmente medicina e direito, por favor, precisamos cada vez mais de bons médicos e bons advogados, ok? A questão é, como é que esse médico se forma? Como é que esse advogado se forma? Se eu estou num mundo onde a revolução industrial, as eras industriais, elas se alteram num ciclo cada vez menor, será que esse médico, vou pegar o médico de exemplo, será que esse médico, quando ele sair da universidade, ele vai estar bem formado? Será que ele vai realmente estar atualizado com aquilo tudo? Depende muito da universidade, né? Vamos pegar o exemplo da pedagogia. Será que o professor, quando ele se matricula na universidade e quando ele sai, ele já está adequado ao mercado de trabalho? Eu sei que a resposta é não, tá? Mas a questão é, será que ele está atualizado com esse mundo digital, metodologias ativas, tecnologias digitais, IA e tudo mais? Também a resposta a gente sabe que é não, ok? E para isso ele precisa de uma série de reciclagens. Quando eu paro e pergunto isso para mim mesmo, eu olho isso. Eu falo, gente, já tem robô defendendo gente de verdade, né? Nos Estados Unidos, inclusive, é muito normal, pequenos processos por conta de infração de trânsito, né? Você tem que responder na frente de um juiz, né? A sua infração de trânsito. E, para esses casos de menor valia, o robô já é advogado de ser humano e de gente de verdade. Tem aplicativo brasileiro, né, isso com muito orgulho, a Upper, conheço esse pessoal muito gente boa, e teve uma ideia fantástica, que a ideia consiste no seguinte, você chega estressado em casa, né, senta no sofá, em vez de ligar a televisão, você pega o celular ou liga o seu notebook ou o seu tablet e conta para aquele aparelho todos os seus problemas, como que você está se sentindo, ok? Não estou falando de teleconsulta, não, estou falando de você contar todas as auguras que você teve, os problemas que você teve durante o dia. De repente, em determinado momento, a gente para e pensa, bom, a ideia é boa, mas a adesão deve ter sido pequena. A questão é que existem 2 milhões de brasileiros hoje, tá, que diariamente se consultam num divã virtual. Mais uma vez, eles não estão se consultando através de telemedicina, eles estão contando os seus problemas para uma máquina, que responde como se fosse um psicólogo. Tá? Então, isso já faz parte do cotidiano brasileiro. Quando a gente fala em IA, o ChatGPT é uma parte desse tamanho da inteligência artificial, ok? Deste tamanho. A IA generativa, ela veio à tona única e exclusivamente porque a ferramenta é atrativa o suficiente para você perguntar, e como o professor acabou de trazer, ela te responder de maneira educada, e algumas coisas fazem sentido, outras a gente tem que ter o bom senso de saber que, por exemplo, não são reais, ok? Mas aí você pega a inteligência artificial nas empresas, né? É sabido que as empresas grandes atuam com inteligência artificial já há algum tempo, inclusive fora da generativa, desde 2015 elas atuam com isso. Quem aqui já quebrou o braço? Mudando. Quebrou o braço. Aí eu perguntei isso em Minas Gerais, tinha 2 só. Eu falei, não é possível, mineiro não anda de bicicleta, não joga futebol, né? não joga basquete. Mas, enfim, pelo menos aqui eu tenho 2 para me salvar ou mais, né? Quem aqui já quebrou o braço, ficou, 15 dias com gesso? O que é a pior coisa de quem está com gesso no braço? O que mais quer? Coçar, né? Vale tudo, é um jogo sem regras, né? Você pode, até o palito de churrasco vira útil, né? Essa startup de São Paulo resolveu esse problema, não só, obviamente, trazendo algo que você possa coçar, mas trazendo uma órtese mais adequada, algo que faça mais sentido, mais leve, inclusive, e feita por uma impressora 3D. Né?
E para finalizar essa parte aqui, cliquei 2 vezes, juro que isso, pronto, foi certinho dessa vez. Estou pegando a mão do negócio, hein? Eu vou ficar craque nesse controle até o final da palestra. Mas vamos lá, para finalizar, a nanorobótica, né? Nanorobótica, ela está um pouquinho ainda atrás, por exemplo, do divã virtual da Upper, ok? A nanorobótica, da qual eu sou bastante fã, você imagina o seguinte, você está num churrasco, toca o seu smartphone, você fala assim, pô, o smartphone vira para você e fala, vai para o médico que você não está legal. Seu smartphone te mandando, e você está se sentindo super bem. Nanorobótica vai permitir isso, já permite em teste e vai permitir isso mais profundamente daqui a alguns anos, ok? Então, são chips absurdamente pequenos, implantados subcutaneamente, que fazem uma leitura geral do seu corpo e do seu organismo. Quando eu olho tudo isso, gente, não parece filme de ficção científica? Parece uma coisa meio Exterminador do Futuro, não parece? Uma coisa meio utopia. Mas tudo que a gente vê na televisão, ou parte daquilo que a gente viu em alguns filmes famosos, por exemplo, o próprio Exterminador do Futuro, acontece hoje em dia. E muitas vezes a gente continua achando que é utopia, que não está acontecendo, ou que está acontecendo só lá fora, né? Lá fora, entre aspas, fora do Brasil. A verdade é que tem muita coisa acontecendo aqui e a gente não está acompanhando, não está vendo. E esse sentimento vem justamente desse sentimento que a gente tem, que as coisas demoram muito para alterar. Como vocês viram, está cada vez mais rápido e está acontecendo. Eu estou trazendo um pouco dessa, acho que pseudo-problemática, né, para chegar na Laurinha. Opa, e já passou da Laurinha. Você viu que ela ficou indignada e passou rapidinho, peraí. Para chegar na Laurinha. A Laurinha, ela, para mim, é a síntese do que é esse mundo VUCA, desse mundo BUNNY. Não é nem VUCA mais, agora é BUNNY, né? Até o acrônimo do mundo volátil e instável já mudou, porque também já não serve mais ao propósito, né? Mas ela é a síntese disso. Quando eu pego a Laurinha e olho, né, o futuro acadêmico dela, vamos lá, cliquei mais uma vez. Vamos lá. Quando eu olho esse futuro acadêmico, se eu entender, opa, só cliquei uma. Se eu entender que hoje, por exemplo, talvez, vocês estão acompanhando comigo, tá vendo? Se eu entender que a Laurinha, se eu entender que a Laurinha, né, ela está entrando em 2024, nos anos iniciais, né, no primeiro ano, ok? E ela está saindo do ciclo de educação básica em 2035, eu faço o primeiro recorte. Em 2027, né, eu vou ter uma queda, eu vou ter um decréscimo de 14 milhões de postos de trabalho a nível mundo, ok? Principalmente postos de trabalho que deixarão de existir por conta de inteligência artificial e internet das coisas, ok? Então, a internet das coisas é bem simples. Quem tem aqui smartwatch? Tem o relógio, né, relógio digital? Quem tem? Boa, tem. Vou resumir fazendo uma síntese bem rápida, que é, cara, para o teu relógio digital e para o meu, nós somos uma coisa. Porque ele entrega para a gente uma conveniência de saber batimento cardíaco, né, onde eu estou, ele sabe, né, onde eu estou, ele tem GPS, me avisa se chegou e-mail, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele está pegando da gente algo muito importante, tá? E que muitos de nós autorizamos sem nem ao menos saber, que são os nossos dados, ok? Então, automaticamente, enquanto eu estou aderindo à tecnologia que entrou na minha vida por conveniência, eu estou entregando algo muito valioso em troca. E a moeda de troca são os nossos dados. Quem aqui tem Instagram? Hã? Ah, levanta a mão grandão, vai. Eu não estou pedindo o Instagram de vocês, estou perguntando quem tem. Quem quiser me adicionar lá depois. Mantenha a mão em pé, assim, ó, grandona. Quem aqui leu o termo de confidencialidade e uso de direito de imagem do Instagram? Então, pronto. Começa disso. Somos seres humanos, né? Aculturados, educados, adultos, ok? E que ensinamos. Parte do ensino da educação tecnológica não tem que ser como fazer o prompt, como o professor trouxe agora há pouco, ok? Não é só saber conversar com a máquina, ok? É tentar entender que segurança passa por uma série de itens que a gente tem que parar e pensar antes de clicar, sair clicando por aí em qualquer aplicativo, por exemplo. Isso é segurança de dados, né? Quando eu continuo olhando para o meu futuro,
Né? Antes de falar de futuro, eu preciso fazer um exercício de olhar o meu passado e o meu presente, ok? Quando eu olho o passado e presente, esse cara que está na tela, eu acho que ele é meio subjugado no mundo, tanto que apagou o telão. Aí, boa, você vê como o Bill Gates é subjugado. Né? Longe de mim achar que ele é subjugado, que ele não tem potencial. Esse cara é uma das mentes mais brilhantes da nossa geração, de várias gerações, e é um dos protagonistas justamente dessa era digital. Em 1995, ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou assim, as pessoas vão pagar suas contas, cuidar de suas finanças e se comunicar com seus médicos por meio da internet. Isso acontece hoje? Vamos lá, continuar. Os dispositivos terão anúncios inteligentes que saberão suas tendências de compra e irão exibir propagandas de acordo com suas preferências. Faz sentido? Não raras são as histórias das pessoas que viram para o marido ou para a esposa e falam assim, precisamos trocar a geladeira, né? E começa a aparecer no Instagram promoção de geladeira. Né? Isso é super normal, está sempre ouvindo a gente lá. Inclusive, um detalhe, a máquina tem 83% de acurácia no ato de ouvir, ok? E isso quer dizer que, em muitos aspectos, dependendo do accent ou dependendo da maneira como a pessoa fala, a máquina escuta melhor do que nós, seres humanos, entendeu? E quando você faz esse exercício do Instagram, também é por conta disso. Porque esse algoritmo que foi trazido agora na palestra anterior, ele serve justamente para tentar entender exatamente o que você precisa para te ofertar isso na hora certa. Tem uma série que chama O Dilema das Redes Sociais, tá? Que é no Netflix, acho que no Netflix tem lá. Alguém já assistiu? Já. Tem uma frase lá que impacta bastante, que faz sentido, né? Que é, quando você não paga por algo, você é o produto. Né? Então, você não paga pelo Instagram, não paga pelo seu LinkedIn, você não paga por uma série de ferramentas digitais, assim como os nossos alunos também não pagam, e isso, infelizmente, transforma a gente, os nossos dados, em produtos. Tá? É nesse mundo que a gente vive. A última reflexão que ele fez em 1995 é que a gente ia carregar pequenos dispositivos que permitiriam a gente ficar constantemente em contato, fazer negócios, alterar passagens aéreas, etc, etc e tal. Tem alguma coisa na mão ou nos bolsos de vocês parecida com isso que ele falou? Tem? Tem, do celular. Né? O celular faz exatamente isso. Ok? Ele falou isso em 1995. É meio que um Nostradamus do mundo tecnológico. Quando eu olho para ele hoje em dia, ele lança essa daqui no blog pessoal dele. O profissional ideal na atualidade, pensando no futuro, estaria centrado em IA, ok? Energia, né? A parte principalmente de suprimento energético, e biologia. IA, por mais que a gente ache que é uma obviedade, sim, é óbvio que os profissionais de IA, eles não estão sendo bem empregados somente agora, mas serão muito bem empregados no futuro. A energia, porque tudo que a gente está falando de tecnologias digitais estão cada vez mais necessitando de tomada, né? Então, tudo isso que a gente usa no braço, etc., os carros elétricos, etc., necessitam de tomada, e os computadores que entram agora, a partir de 2020, de uma maneira mais efusiva, que entraram em 2020, mas que entram agora, a partir de 2025, de uma maneira um pouco mais intensa, que são os computadores de processamento quântico, esses computadores exigirão um tipo de energia muito mais intensa. Então, o profissional que for trabalhar com energia, principalmente sustentáveis, vai se dar muito bem. Tá? Mas a questão é que ele me fala o quê? Ele não fala como. E aí eu fui atrás do como. Eu falei, tá bom, então, se eu estudar esses três aí, eu estou bem na fita. Né? A questão é que, quando eu vou buscar o como, eu me deparo, por exemplo, com o relatório do Fórum Econômico Mundial. Inclusive, quem quer ficar sempre antenado com a educação, pode acompanhar Fórum Econômico Mundial. Esses caras, eles sabem do que eles estão falando e eles fazem muito bem. É uma ótima referência para nós, profissionais da educação. A questão é que ele me fala que o profissional do futuro, ele tem que ter 10 habilidades básicas inerentes, né? As habilidades do século XXI. Quando vocês olham na tela, quantas habilidades vocês veem que é especificamente de tecnologia? Ao todo? Uma, né? Uma. Diretamente, que é a número 6, correto? Número 6. Também achei isso. Indiretamente, as outras habilidades, elas também são conectadas com esse mundo digital, ok? Mas a gente não vai discutir esse link agora. A questão é,
Quando você olha o mundo falando de digital, computador, né, internet, inteligência artificial, chat GPT, Bill Gates falando que o cara que vai se dar bem vai ser aquele que vai mexer com inteligência artificial e você se depara com esse relatório, o educador fica perdido. Fala assim, caramba, então eu tenho que desenvolver ele para aprender a mexer na máquina, ou eu preciso desenvolver ele para ele aprender a mexer com ele mesmo? Para ele cada vez mais, ou para ela cada vez mais entender a si mesmo ou a si mesma, né? Porque quando a gente olha na tela, a gente vê ali muitos soft skills, ok? O que a gente vê na tela são soft skills. Então, liderança, motivação, etc. É aí que entram as metodologias ativas. Um pouco do meu trabalho é justamente esse. O meu trabalho ele se baseia em começar a fazer esse exercício de empatia para tentar entender como eu consigo uma conexão melhor ou como eu aproveito melhor aqueles 3 minutos que o professor Edelfrani falou aqui, lembra? Falou que demora 3 minutos, né, para acabar a atenção de um aluno nosso. Parte desse trabalho é baseado justamente nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, que eu separei aqui em 3 colunas diferentes, tá? Então, a vermelhinha eu trabalho resiliência, motivação, liderança e empatia, que, ao meu ver, a gente consegue trabalhar a partir do momento que eu incito atividades que trabalham a comunicação ou as habilidades comunicativas e principalmente a socioemocional, a parte socioemocional. Socioemocional é até legal, é outro momento legal para mim aqui estar falando sobre isso hoje, porque eu lembro que há 10 anos atrás, quando a gente falava sobre adoção de materiais socioemocionais, as escolas meio que se espantavam, assim, falavam, é importante. Elas identificavam a importância, mas não adotavam, porque era um custo a mais para o pai, né? Era um custo a mais para ela, porque era um tempo a mais de grade, correto? Você precisava estender a grade para fazer uma aula de socioemocional, quando, na verdade, o socioemocional, hoje em dia, ele é obrigatório, não é mais um penduricalho, né? Por motivos óbvios, e ele é transversal. Você trabalha o socioemocional em diversas atividades, não somente numa aula, né? Inclusive, tem um material aqui, a minha felicidade vai ao encontro disso. Tem um material aqui hoje, né, que eu encontrei há 10 anos atrás e que, pô, fazia justamente essa catequese, sabe? Socioemocional é importante, é importante, é importante. E hoje ele está muito bem posicionado no mercado, porque ele realmente tem um trabalho muito bom com os alunos, mas principalmente com a família, que é o pessoal, não sei se vocês conhecem, o pessoal da OPE, inclusive acho que eles estão aqui, o pessoal acho que do time da FTD, alguma coisa assim, tá? Então é um material muito bacana. Quando eu falo de pensamento crítico, pensamento analítico, curiosidade, eu trabalho aí sim algumas coisas do aprender a aprender mais, aprender a aprender melhor, e trabalho o Maker e o STEAM. E o STEAM eu trabalho como uma abordagem, não trabalho como um acrônimo, ok? Vou falar um pouquinho mais sobre STEAM e Maker adiante. Alfabetização tecnológica, confiabilidade e controle de qualidade, turma, eu trabalho pensamento computacional, trabalho a questão da robótica, e robótica é algo muito sensível. Se hoje uma escola trabalha com robótica só por trabalhar, para pegar o robô e montar, né, está trabalhando errado. A robótica ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio, ok? Hoje a gente tem algumas propostas de robótica que são bem legais e que auxiliam muito nessa questão da conexão entre aluno e educador e a própria disciplina. Fabricação digital e PBL, que a gente vai ver mais adiante. Essa eu vou pular, porque o professor já deu um ótimo spoiler sobre a questão das atividades cerebrais de um aluno. Dopamina, também vou pular, porque ele falou um pouquinho daquilo, e eu vou, na verdade, aproveitar para falar mais sobre as metodologias ativas. O do it yourself, ele é a essência do maker. O maker é isso, pessoal. O maker é faça você mesmo, né? Às vezes ele é mal interpretado. Às vezes o maker é, cara, faz de qualquer jeito, qualquer coisa, né? Na verdade, o maker ele tem todo um incentivo de processos para que a criança, primeiro, antes de sair fazendo, ela entenda o que ela está fazendo e a que problema ela está se propondo a resolver, ok? Inclusive, o maker, ele nasce de uma contracultura. Talvez por isso seja tão atrativo para os nossos alunos, ok? E contracultura, quando a gente traz à tona, a gente não quer dizer que é uma contracultura anárquica, né? Que o aluno vai se rebelar contra o professor de maneira alguma. Essa contracultura, ela vai ao encontro justamente do aluno entender que ele não precisa aceitar a resolução pronta de um problema.
Talvez por isso o Maker vá tão ao encontro dessa necessidade que a gente tem de resolução de problemas e de, às vezes, a gente errar dizendo que o aluno hoje é um nativo digital. Todo mundo aqui já escutou, né? Fala, não, mas eu não estou preocupado como educador porque o aluno já está meio que nascendo pronto desse negócio da tecnologia, né? Já nasce já no celular, mexendo. Gente, o fato é que o aluno, ele é sim o nativo digital, mas ele é o nativo digital da tecnologia pronta, da tecnologia do like, aquela tecnologia onde ele baixa um aplicativo, se ele clicar 2 ou 3 vezes, né, ele já vai e desinstala aquilo, não funcionou, ele desinstala aquilo, porque ele não vai ter resiliência, e muito menos vai ser incitado a pensar em como ele resolve o problema daquele aplicativo. Então, talvez o Maker seja tão atrativo quando você desafia o seu aluno a resolver o problema por conta disso. O Steam como abordagem. Opa. Boa. Tem outro controle? Ó, minha voz ficou até melhor agora. O Steam a gente tem que olhar ele como uma abordagem. Acho que boa parte de vocês conhece o Steam como um acrônimo, correto? Quando eu olho ele como um acrônimo e trabalho as disciplinas de maneira isolada, eu tenho uma eficácia boa, ok? Se eu conseguir interagir, integrar ciências, tecnologia, né, engenharia, artes e matemática, não numa unidade apenas ou numa atividade, mas durante um ano letivo, eu já tenho sucesso. Agora, pensem, se eu utilizar essa mesma mecânica, essa mesma abordagem, essa mesma metodologia para integrar, por exemplo, outras disciplinas que teoricamente, ficam meio à deriva. Não raro são os professores de português, por exemplo, que ficam até bravos, né? Falam, pô, esse negócio da tecnologia aí está longe de português, né? Tem tanta coisa legal para ciências, né? Tem tanta coisa legal, e quando chega no português, eu não encontro ferramentas boas e adequadas. Você tem corretor de prova, você tem corretor de redação, você tem uma série de coisas legais. Mas quando você trabalha, por exemplo, um projeto de robótica que seja adequado, você pode trabalhar um projeto de robótica que fale sobre cantigas, lendas e parlendas, que faça danças regionais típicas, por exemplo, né? Quando você faz isso, você traz o professor de português para trabalhar, por exemplo, gêneros textuais dentro dessa atividade. E com isso você consegue congregar algumas disciplinas a mais do que o que a gente encontra no STEAM tradicional, ok? Então, o STEAM, na minha visão, ele tem que ser usado como uma abordagem, ele pode ser usado como uma abordagem, e não apenas como um acrônimo. E, para finalizar, eu trago aqui para vocês o PBL. O PBL eu sou, assim, fã porque eu utilizo ele no meu dia a dia de trabalho, né? Eu sou um profissional de projetos. E quando eu atuo com os meus projetos, uma coisa eu tenho certeza, tudo que a gente bota a mão tem que ter começo, meio e fim. Projeto é isso, gente. Projeto é começo, meio e fim. Quando eu traduzo isso como uma abordagem para dentro da sala de aula, eu também mostro ao aluno e trago ele para o centro do aprendizado e trazendo junto o comprometimento dele de ter começo, meio e fim nas ações que ele toma. Se eu juntar isso com o Maker, né, e com o STEAM, por exemplo, eu tenho um ambiente perfeito para fazer a análise de conhecimento prévio, fazer as perguntas certas para aqueles alunos, para aquela sala, receber as respostas corretas também deles, ou não tão corretas, mas que ajudem a gente a nivelar a sala, ok? E entender que o seu conhecimento é diferente do conhecimento dela. Então, se eu utilizar o PBL para dar liga nesse bolo, eu tenho uma tríade realmente de sucesso, que vai ajudar, inclusive, nessa questão da parte orgânica, da dopamina, né? Porque o aluno vai prestar atenção 3 minutos, ele vai se desconectar porque ele não interessa, para ele não interessa aquilo. Agora, como eu faço para transformar esses 3 minutos em 50, ok? Que é esse malabarismo que a gente tem que fazer para dar aula hoje em dia, né? Essa coisa do professor trouxe aqui, 3 minutos eu dou aula, passo mais 3 minutos dançando, depois mais 3 minutos de aula. Quando, na verdade, essa desconexão muitas vezes acontece porque o aluno vai para a sala de aula e encontra um mundo absurdamente à parte daquele mundo que ele está acostumado, gente. Absurdamente à parte. Eu não estou falando de celular, não, tá? Antes, a gente não quer começar uma briga aqui, porque a gente sabe que celular dentro de sala de aula é quase faixa de Gaza. Dá muito, né? Dá muita discussão isso, e acho que não é o momento agora. Mas a questão é, tirando o fator celular, o que mais ele poderia encontrar dentro de sala de aula, né?
que encontra fora e quando ele chega para ter a aula dele, ele fala, poxa vida, isso aqui é tão diferente daquilo que eu encontro. Isso aqui é daquele mundo multimídia, daquele mundo conectado, daquele mundo colorido. Né? E aí, quando eu junto essas 3 pecinhas aqui, quando eu junto isso, né, como uma metodologia ou como um processo de ensino-aprendizagem, eu começo a fazer um trabalho absurdamente importante, que é sentar no lugar do aluno. Esse trabalho de empatia, ele é importante para a gente. Né? Tem gente que, quando você fala aluno protagonista, treme, gela a espinha inteira. Fala, então quer dizer que se o aluno é protagonista, eu sou coadjuvante? Não. Essa é uma história onde a gente tem vários protagonistas, ok? E aí, independente de qualquer coisa, dentro desse processo, eu preciso entender esse aluno para que ele crie um link de confiança comigo. Não é mais aquele link só de respeito, né? De eu falo e você presta atenção. Isso não funciona. Talvez não funcionasse nem na nossa época, o pessoal do disquete, né? Talvez não funcionasse nem na nossa época. Né? Na minha época, estudava para passar na prova. Faz sentido isso? Não faz. Né? Hoje, a educação ela tem que ser contextualizada. E é nesse ponto que eu queria chegar, que é, para trazer o aluno para o centro do aprendizado, eu preciso trazer o mundo dele junto, gente. Eu preciso abrir a porta, não é só, né, para o aluno ou para a aluna. Eu preciso trazer o mundo deles dois, né, junto, o mundo das 20, 30, 40 crianças, sei lá, que entram na sala de aula ali diariamente, junto. E eu faço isso utilizando uma ferramenta básica que é a empatia. E eu cataliso isso com essas 3 pecinhas que estão na tela, ok? Que são as metodologias ativas. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? Como a gente tem que fazer malabarismo hoje para dar aula? Como para ganhar os nossos 5 minutos de fama, para aumentar esses 3 minutos para 5 minutos, né? Ou 50, né? Imagina, chegar em 50. E aí foi que eu... Lembra do nosso primeiro slide? Né? Que é esse daqui? Eu comecei a olhar isso e falei, bom, quem sou eu na fila do pão? E aí eu comecei a entender que boa parte da minha vida eu estudei, estudo hoje e vou continuar estudando. Eu estou adquirindo hard skills todo santo dia. Todo dia eu faço ou, né, um curso, ou eu vou atrás de uma informação, ou melhor do que curso, converso com gente melhor do que eu, sento com pessoas boas no que estão falando e falo, pô, vamos trocar sobre esse tema? E isso é aquisição de hard skill. Agora, isso só é possível fazer de maneira realmente honesta e tranquila se eu olhar para aquele relatório do Fórum Econômico Mundial, que é trabalhar o meu soft skill. Hoje em dia, ser professor, ser educador, né, assim como sempre foi, mas hoje se faz mais necessário do que nunca, é um exercício de humildade também. De sentar ao lado do próximo e perguntar para o próximo, falar, pô, eu sei que você sabe mais do que eu nisso, você pode me ensinar? Então, esse lance de sermos eternos aprendizes, para o educador, isso não é opcional. Isso é obrigatório. E aí eu venho lembrando de toda a minha trajetória como Adriano profissional, que não saía de uma sala de aula. Quando, na verdade, boa parte dos meus skills para estar aqui hoje com vocês, eu adquiri fora da sala de aula. Que aí, por exemplo, para mim é muito mais importante falar que eu sou filho de Vanderlei e Marisa, né, desses 2 senhores agradabilíssimos, uma senhora e um senhor que estão na tela, que eu sou casado com Denise de Oliveira Galvão, a bailarina mais linda de São Paulo, quiçá do mundo, né? Casamos em Vegas. E detalhe, né? Só voltando, gente, quem aqui é casado? Quantos soft skills a gente tem que desenvolver para continuar casado? Então não preciso falar, né? Então, o que eu desenvolvi em 23 anos de relacionamento e que eu trago para cá, para esse palco hoje, para esse bate-papo com vocês, é realmente aquilo que eu aprendi para a minha vida. É importante dizer que eu faço parte de um motoclube, adoro viajar de moto, mas mais importante do que isso, para você chegar em um acordo com mais 100 seres humanos, né, numa sala, sobre para onde vocês vão viajar, o que vocês vão fazer, etc, etc e tal, cara, exige um poder de flexibilidade, de comunicação, né, de criatividade, isso é soft skill puro. Sou amigo do Marcelão, gente, como é difícil manter uma amizade hoje em dia, não é? A gente chega no final do dia, eu já contei no meu WhatsApp 50 contatos diferentes, entre empresas e pessoas que eu falo, escolas, etc. E aí eu chego no final do dia e falo, com quantos amigos eu conversei? Para quem eu mandei um bom dia, pelo menos? Né?
E aí o que antes eu abominava, hoje meio que faço sem querer, porque minha mãe ficava mandando aquelas figurinhas de bom dia, sabe? Eu também achava isso. Só que eu descobri que aquilo é uma forma importante para ela. Eu falei, cara, eu vou mandar essa figurinha. Aí tem um amigo meu que eu fiz, né, que ele me manda essa figurinha. Eu falo, gente, isso aqui para minha mãe é importante. Então, todo dia, 6h30, ele me manda figurinha e eu retransmito para minha mãe. Porque eu não vou procurar figurinha de bom dia, né? Mas para minha mãe aquilo é importante. E isso é ativar o outro. É um exercício de empatia. É que nem a gente tem que fazer com o nosso aluno. Antes de sair julgando o nosso aluno, vamos, né, tentar entender o que é importante para ele. E aí também, pai do Daniel, aquele cara gigante que está daquele lado. Já entreguei minha idade na época do disquete, então vocês, não tem problema, ele tem 25 anos de idade. Comecei super cedo. Tem o Matheus também, que é filho da Dê, e hoje em dia tem esse negócio de pai de pet, né? Então apresento o Ozzy e a Sharon Osbourne para vocês, ok? E acho que é com essa mensagem que eu deixo para vocês a reflexão de que com as máquinas e com a internet, com a inteligência artificial, com o próprio celular, a gente não tem que ficar brigando. Se a gente continuar brigando com a tecnologia, né, com certeza essa briga a gente vai perder. Sabe por quê? Porque a máquina está ficando boa em ser quase humana. 100% humana nunca será, ok? Só que o problema é que a gente está tentando ser máquina, trabalhando cada vez mais, trabalhando insistentemente, vira, sabe, 20 horas. Conheço gente que trabalha com desenvolvimento de sistema, que trabalha 20 horas, gente. Essa briga a gente vai perder. Então, a gente não tem que considerar mais como briga. O que a gente tem que considerar é entender a máquina, mas não entender qual é o melhor comando para o ChatGPT. Entender realmente como ele pode acessar as nossas vidas e auxiliar. Como o professor disse, né, às vezes, por que o professor fica bravo? Pô, ele coloca a resposta e vem pronta. De repente, a resposta certa daqui para frente é essa. O que você tem que falar com o seu aluno é, você já viu a resposta que o ChatGPT te deu? Está certo? Está errado? Faça uma curadoria disso. O nosso trabalho como educador, como educadores, talvez seja justamente disso, de sermos curadores. Curadores de conteúdo também, né? E nunca esquecer que somos eternos aprendizes e que talvez esse currículo aí seja muito mais importante, tanto para a gente, quanto para os... Acabou de vez aqui, mas acabou na hora que eu estava dando tchau. Tchau.